Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viver Plenamente. Hoje trabalharemos com a data do dia 31 de julho. Quem sabe o que é o dia 31 de julho? Lembra uma data recheada de tabus, muitas vezes de mitos, e um assunto delicado para se tratar. Muitas pessoas que acabam envolvendo situações de preconceito e muitos tabus sociais. A nossa convidada de hoje, então, é Marisol Seidel, psicóloga clínica há 34 anos, graduada pela Psicologia da Unicinos, colega também foi graduada por lá, mestrado em Psicologia Clínica pela Unicinos em 2008, especialização em Terapia Humanístico-Existencial pela PUC, especialização em Terapia da Família e de Casal pela Unicinos, formação em Terapia Narrativa pela Austrália em 2007 e 2008, um vasto currículo, né, Marisol? Formação em Terapia de Família e de Casal pela ELO, Centro de Estudos da Família, Passo Fundo. Formação de Sexualidade Humana e Habilitação como Terapeuta Sexual pelo IFEM, pelo Rio de Janeiro, isto? Isso. E curso intensivo em Terapia Familiar com Maurício Andolfi, em Roma, na Itália, em 2000. E as atividades profissionais dela, então? Ela trabalhou como psicóloga no Conselho Tutelar e Posto de Saúde, aqui de Novo Hamburgo, Marisol? Sapiranga. Sapiranga. 2004 e 2009 trabalhou pela Universidade Fevale como clínica escola e como docente. Em 2008 a 2012 trabalhou como docente no curso de especialização em família e casal pela Universidade Unicinos. E 2009 e 2012 trabalhou pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo como consultora do CRAS no atendimento às famílias. E ainda temos de 2008 a 2017 um trabalho como supervisora e psicóloga em estágio profissionalizante de alunos da Fevale na Horta Comunitária Joana de Anjos. Marisol, seja bem-vinda, né, ao programa de hoje. Então, lembrando, né, que ela veio para tratar de um assunto bastante polêmico entre nós. Dia 31 de julho, então, é o dia do orgasmo, que ele partiu da iniciativa de uma rede de sex shop britânica que queria incitar o debate sobre a necessidade de uma vida sexual mais satisfatória. Dentro desses tabus, Marisol, né, quais os maiores tabus sobre orgasmos que a gente ainda enfrenta na contemporaneidade nos dias atuais? O que a gente poderia elencar como principais fatores que a gente enfrenta nesse momento atual? Bem, dentro dos tabus tem os mitos e tem as crenças limitadoras, opressoras que acontecem, né, dentro da família. Mas talvez a gente pudesse falar um pouco da construção da identidade sexual, né? Então, a identidade sexual ela é multifatorial. Então, nós temos fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais, que vão norteando, permeando a formação da sexualidade da criança. Aqui na nossa região, né? O que a gente poderia salientar em termos de cultura, em termos de formação, em termos de família? Como é que as pessoas trazem muitas vezes esses temas relacionados a essas questões, né, da questão sexual? Como é que a senhora vê isso hoje, né, dentro da nossa sociedade, aqui na nossa região? Então, não tem muita diferença da nossa região para outras regiões, né, dos outros estados brasileiros ou fora do Brasil, porque a gente ainda vive num sistema patriarcal, né? Então, o sistema patriarcal, por mais que a mulher tenha alcançado, né, conseguido, conquistado, independência financeira, direitos iguais. Exato, ainda a sociedade é marcada pelo, né, pelo patriarcado, e isso ocasiona, né, ainda algumas restrições no desenvolvimento emocional, psicológico da sexualidade feminina. Porque as maiores queixas que chegam são, né, das mulheres em relação a dificuldades em obter o prazer, né? Na questão sexual. Então nós vemos assim, que as questões culturais, com certeza, sociais permeiam, né, as famílias. Há muitos séculos que se vem, né,
observando que a mulher tem um estereótipo de papel a cumprir, o homem também tem um estereótipo de papel. Mas o papel feminino, até pouco tempo atrás, era marcado pela passividade e dependência do homem. Então, dependência afetiva, social, econômica, exato, todo tipo de dependência. Isso, ela foi criada para satisfazer o homem. Exato. Tá? Então, o prazer dela, digamos assim, estava voltado para satisfazer esse parceiro. Né? Então, e aí foi se criando algumas crenças limitadoras em relação a essas questões. Então, a mulher não procura o prazer para ela, ela procura satisfazer o seu parceiro. Nos dias atuais, isso bastante presente ainda. Presentes ainda, porque é muito forte, digamos assim, como essas crenças vão se construindo dentro das famílias e vai sendo transmitido geração para geração, e esses são os estereótipos de papel da mulher, para servir. Apesar dela ter se emancipado em muitos aspectos da sua vida, ainda no âmbito sexual, ainda está atrelada a essas questões de papel. Ela espera que o homem lhe dê o prazer, que ele é o responsável por lhe dar prazer, quanto que ela tem que buscar o prazer por ela mesma, independente do homem. Quando a mulher der esse passo de diferenciação e autonomia, ela vai estar mais capaz de desenvolver uma sexualidade plena. Independente, isso. Né, da forma como. E aí entra outras fantasias que atrapalham, né, o desenvolvimento pleno da mulher. Que é a questão do desenvolvimento, então, da sexualidade feminina, né? E os diversos mitos em volta dela. Sim. Né? Como é que isso se dá, como é que a gente percebe isso no momento atual? Talvez já venha lá de criação, desde quando a menina nasce menina, o menino nasce menino, tem brinquedos que são das meninas, brinquedos que são das meninas. E nos dias de hoje a gente vê muito disso ainda acontecendo, e esses mitos perpassando a questão sexual e a questão do desenvolvimento da sexualidade, dos papéis de gênero já bem diferenciados desde a infância. Sim. Nós temos alguns marcadores de tempo para o desenvolvimento da sexualidade até hoje, né? Então nós temos na década de 60 o surgimento do anticoncepcional, da pílula, portanto. Na década de 80 tivemos o surgimento da AIDS. No início dos anos 2000 tivemos então o advento da Viagra, né, que marcou um momento, né, divisor praticamente de águas para o homem, né? Para o homem e para a questão da terceira idade, que era a disfunção erétil, até uma série de outros mitos e outras questões também precisavam ser desmistificadas a partir daquele momento. E trazer felicidade, né? Com o prazer sexual retomado. É até chamada da pílula do amor, né? O Viagra. E depois tivemos agora, por último, que é a reprodução assistida. Então, todos esses eventos, né, na sua somatória, vêm fazendo um processo novo de transformação da sexualidade, tanto da mulher como do homem. Né? E hoje a sociedade está mais aberta às questões da sexualidade, orientação sexual. Hoje temos muitos movimentos LGBT, né, que estão buscando aceitação social, estão sendo mais vistos, respeitados. Né? Na verdade, já existia muitas vezes, né, em outras épocas, porém não era aberto e não se falava abertamente sobre esse tipo de assunto por ser um mito, por ser um tabu social muito grande. Muito grande. Que causava muitas vezes um sofrimento psíquico muito grande para o sujeito que ali estava colocado naquele tipo de situação. Sim, a repressão da sexualidade, como diz Freud, está na base da repressão e das doenças mentais. Exato. Então, o não desenvolvimento sadio da sexualidade leva a doenças mentais. Pode levar a doenças mentais, não vamos, né, afirmar totalmente. Né? Sim. E aí vamos falar então um pouquinho do tripé: desejo, excitação e orgasmo. E as disfunções que ocorrem justamente nesse conjunto. Vamos entender um pouquinho como é que se dá isso lá, Marisol. Como é que chega o pessoal lá na clínica te procurando e falando e trazendo essas disfunções, né? E, enfim, qual tipo de consequência para uma relação conjugal, para uma relação a dois? Sim. Então, a identidade sexual, no momento que ela é desenvolvida
Em algum momento ela pode, através das crenças limitantes e opressoras, tanto sociais, que ditam o papel da mulher e do homem dentro das famílias, ocasionar as futuras disfunções sexuais. É um fator psicológico, né, social e cultural. Temos fatores biológicos também. Então, o desenvolvimento sexual pleno passaria por esse tripé que tu disseste, né, que seria assim, desejo sexual, excitação e orgasmo. Né? Para o desejo sexual, ele se dá no cérebro. Então, há outros fatores envolvidos no momento, né, que temos. No cérebro, quando você fala, é só a questão, seria uma questão mais neurológica, questão de sentimento? O que a gente poderia dizer para o público que está assistindo em casa? Então, entram as endorfinas, os neurotransmissores, o hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio do sexo. E nós mulheres também temos um pouco de testosterona, né? Então, essa é a parte do cérebro, né, que entram esses fatores, né, biológicos, portanto, né, fisiológicos, que favorecem o desejo sexual. E a fantasia, né? A mulher precisa de mais fantasia para se excitar para a relação sexual, né? O homem também usa da fantasia. Mais emoção, então. Mais emoção, ela precisa fantasiar mais. Precisa de um elogio, precisa, né? Precisa se sentir amada. Sim. É. E é interessante quando a gente fala assim nessas questões das disfunções sexuais femininas, né? A gente vê assim que como o papel da fantasia sexual para muitas mulheres está reprimido, como se elas não pudessem pensar, né? Muito, digamos, fantasiar com um ator famoso que elas têm, né? Uma fã, criar uma ideia, isso, né? Algum fetiche, né? Algo maior que eleva esse imaginário feminino também. Alguns estudos identificaram que a disfunção do desejo é uma das maiores queixas para as mulheres, né? Especialmente para mulheres no pós-menopausa. Mas um fator interessante são relacionamentos de longa data, longa duração, diminui o desejo sexual dos dois parceiros por causa da rotina, pela quebra, né, dessa fantasia sexual. Aí entramos na excitação, que advém desse desejo, né, de ter o sexo, né, de fantasiar com a relação, e culmina com o orgasmo. Perfeito. No próximo bloco, então, a gente vai ter um momento aqui em que a Marisol vai nos explicar, para o pessoal que também assiste em casa, o que é o vaginismo e dispareunia. Dispareunia, isso aí, né? Que é um termo bem técnico e bem importante para a gente entender, então, quais são parte das disfunções que muitas vezes os casais acabam passando ou, né, tendo essa vivência para que consiga melhorar, então, a qualidade das suas relações. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet.
Então, pessoal, voltamos então com esse bloco do Viver Plenamente na noite de hoje, então falando sobre esse tema cheio de tabus e cheio de mitos. 31 de julho, dia do orgasmo. Marisol Seidel, explica para nós então e para o pessoal que assiste em casa o que é o vaginismo e a dispareunia. Muito bem. São duas disfunções sexuais femininas. O vaginismo, ele tem um fator orgânico que precisa ser trabalhado também com o ginecologista, né, analisado, que é uma contração involuntária das paredes da vagina durante a penetração. O que causa, geralmente, dor e desconforto. E a mulher nem consegue fazer o ato sexual, né? E a dispareunia é dor durante o ato, consegue a penetração, mas há um desconforto, a dor, mas não há um fator orgânico. Né? É um fator emocional. Emocional, psicológico. Né? Perfeito. Encontrado em muitas mulheres que tiveram casos de abuso sexual na infância. É comum ser encontrado. É muito comum acontecer. Sim. Quando teve um trauma na infância, principalmente ocasionado por abuso. E o Brasil é um país que tem muito abuso e estupro de criança. E depois, na vida adulta, né, mulheres e homens, né, mais comum mulheres ainda, né, apresentam dificuldades na relação sexual. Né? Tem uma repressão, um bloqueio para o desenvolvimento sexual sadio. E isso muitas vezes acaba lá dentro da vida adulta, atrapalhando na questão do desenvolvimento da relação sexual, né, dos casais em si, e que muitas vezes a gente não sabe exatamente a origem, mas quando começa a se trabalhar, se começa a entender né, o porquê e quais os fatores que levaram a isso. Às vezes é a pontinha lá do iceberg que a gente vai trabalhando lá dentro do âmbito clínico, né, Marisol? Sim. E os casais que eles vêm para a terapia? Só né? responder inicialmente a tua pergunta sobre quando chego no consultório, né? Porque chego mais a busca na terapia individual pelas questões sexuais. E a maior queixa é do não orgasmo, né? Da não orgasmia, né? A maior queixa. Temos alguns estudos que apontam que entre 40% e 45% das mulheres têm alguma disfunção sexual e 30% seria de anorgasmia. E às vezes vem a questão do mito e dos tabus de não conseguir conversar com o parceiro para trazer para uma terapia de casal. Elas entram primeiramente numa terapia individual para depois conseguir acabar trazendo o parceiro e trabalhar isso de forma né, conjugal. Sim, o ideal é trabalhar essas questões com a presença do parceiro, porque vai envolver muitas técnicas, práticas, né, são treinamentos, é bem comportamental a terapia do sexo, né, então precisa que o parceiro participe, porque eles vão praticar depois, né, vão praticar. Bem importante essas colocações, essas informações, que muitas vezes acabam prejudicando o desenvolvimento e até mesmo a função, ou como casal, desenvolve as suas relações. E querendo ou não, isso acaba afetando também no desenvolvimento, no bem-estar e na questão né, relacional em si, no dia a dia do casal. Atrapalha muito a questão emocional, psicológica do casal e eles acabam aumentando o conflito que eles já tinham, né, de outro aspecto. Que foi uma das conversas que a gente teve quando eu fiz né, o convite para vir até o programa, que a gente muitas vezes colocou, né, que os casais procuram a terapia de casal para trabalhar as questões relacionais. E, por último, eles vão trabalhar a questão sexual. Geralmente, no primeiro momento, eles vêm para trabalhar a questão né, do relacionamento entre o casal, que não está certo, que não está se ajustando. E, por último, se chega nesse âmbito. Mas tem diferenças culturais aí, né, Marisol? E quais são essas diferenças culturais? De um estado para o outro varia, de um local para o outro varia, de um país para outro varia. Como que se dá isso na prática hoje? Como é que a gente identifica isso? Nós temos poucos estudos sobre sexualidade em questão de estados no Brasil, comparando o Brasil com outros países, né? Os estudos sobre sexualidade começaram na década de 70, né? Então não faz tantos anos assim. E os estudos são feitos com os casais ou com grupos né, de mulheres, as terapias muito feitas nos Estados Unidos é com um grupo de mulheres, até 6 mulheres para trabalhar as técnicas. Alguma limitação, tem algum motivo por que até 6 mulheres? Sim, por causa da vivência, né?
Tem que ser mais intimista, né? Tem que envolver Para mais. ser algo mais do íntimo delas e para que elas tenham uma abertura maior para falar sobre isso também. Ok. Então, nós temos poucos estudos no Brasil também. E outra questão é que os entrevistados, eles omitem a resposta. Né? Na verdade, eles não falam totalmente a verdade. Então, por isso sempre se usa o termo estima-se que entre uma faixa e outra, né? Estima-se um número, exatamente por questões desse aspecto tão íntimo para falar da sua sexualidade, né? Perfeito. Então, nós temos essa questão. Tem também a disfunção sexual entre os homens, que nós vamos falar, né? Mas também está entre 20% e 30%. E são números mundiais, né? 20% e 30%. Dos homens têm alguma disfunção sexual. E como é que eles trabalham isso? Eles demoram mais tempo que as mulheres para buscar ajuda ou eles são os primeiros a buscar? Não, eles são os últimos a buscar. Os últimos a buscar. Buscam no casal, né, geralmente. Algum motivo em específico que você atribuiria? Sim, exatamente. Eu termino a questão feminina e a gente entra no masculino? Perfeito, pode então. ser. E a sexualidade da mulher, então, no pós-menopausa? Isso é um dos pontos também bem importantes para a gente trabalhar hoje aqui e esclarecer. 50, 60 anos, os hormônios mudam. Como é que se dá essa questão no dia a dia feminino? Então, a maior queixa é da disfunção do desejo sexual. Sim. Seguido da excitação e, por último, da questão de chegar ao orgasmo, né? Porque é um conjunto de desejo, excita e goza, né? No caso. Então, não havendo desejo sexual, já não há procura, né, do parceiro para iniciar, né, o jogo sexual. Né? E realmente, no pós-menopausa, com a perda dos hormônios, a mulher fica mais suscetível a não ter desejo sexual, diminui a libido, né, pela ausência, né, do hormônio. Do hormônio. Com essa reposição hormonal, para algumas mulheres, é super indicado. E as mulheres têm feito reposição de testosterona, que é um hormônio que leva mais ao desejo sexual. Né? E nos dias atuais, se a gente parar para pensar, ainda existe anorgasmia feminina? Quando existe, como é que ela ocorre na prática? Né? Como é que a gente pode pensar sobre isso? As mulheres que não conseguem ter o prazer com a relação sexual. Bom, se inicia então com as questões dos mitos sobre sexo, né? Começa lá na infância, quando a criança, a menina, ela não é estimulada como o menino é estimulado em relação ao seu sexo, à sua genitália. Então a menina, ela quando se masturba, ela não é visto com bons olhos pela família se vê a menina se masturbando. O menino já é permitido que ele faça, né? Vai para o banheiro, vai no quarto. E aí já começa a separação. Para o homem, algumas questões podem, para a mulher não. É mais velado. Velado. Né? Se existe mais velado. Existe, conta que não existe. Então a menina, ela cresce não se explorando, né? Corporalmente. Não explora a sua genitália, não conhece a sua genitália, não se toca. Né? Então, uma das técnicas é começar a conhecer a sua genitália, se tocar, para poder descobrir as suas zonas de prazer, né? E poder dizer para o parceiro o que ela gosta. Né? Então, a anorgasmia está muito voltada, está muito relacionada com esse pouco conhecimento do próprio corpo. Né? Falta de exploração e, né, do e corpo tem feminino. posições durante o sexo que favorecem o orgasmo da mulher e outros não. Outro mito é que o orgasmo, então, para ter valor, tem que ser durante a penetração, não só o orgasmo da estimulação clitoriana, né? Mas todo orgasmo feminino é clitoriano. Né? Então, esse é outro mito, que teria um orgasmo clitoriano e um orgasmo na vagina, mas não é, né? Se sabe, né, fisiologicamente, que há uma ramificação do nervo, né, do clitóris para dentro da vagina, que seria assim, uma parte chamada ponto G, né, mas não identificada também totalmente na literatura, mas que ocasionaria com o estímulo o orgasmo. Né? Perfeito. Então, existem esses mitos que atrapalham, né? E a mulher que não tem iniciativa, procurar o parceiro, porque ela foi criada, né, com essa ideia de que o parceiro que tem, né, que procurá-la, iniciar a relação, a sedução, né, para o sexo.
E para a gente ir encerrando, o que a gente poderia colocar de dica para a questão sexual masculina? Ok. Então, os desvios sexuais masculinos estão relacionados com a ejaculação precoce e com a perda erétil, né? Hoje a medicação ela consegue manter, né, essa questão da perda da ereção, consegue ser, né, procurado, né, com medicação essa questão. E para a ejaculação precoce aí precisaria de um tratamento, né, mais com pontual e mais terapeuta. eficaz, e aí Isso. bem clínico, e a avaliação varia de caso para caso. Caso para caso. E quais as soluções aí que a gente poderia apontar para uma vida sexual mais saudável entre os casais? Para a gente encerrar então hoje. Sim, né? Com certeza todo casal que tem uma boa intimidade emocional, conversa sobre as suas questões, eles vão trabalhar melhor a sua sexualidade, vão poder conversar, né? Tirar dúvidas, esse encontro, né, de almas dos parceiros, né? Então é isso que precisa para os casais, falar mais, comunicar, ter a empatia, o diálogo, comunicação, o afeto. Perfeito. O afeto é o elemento principal para resolver qualquer problema. Então encerramos mais um programa Viver Plenamente com a Marisol Seidel. Muito obrigada pelo pronto aceite do convite e fazer parte então dessa programação. E para fechar, neste mundo há apenas duas tragédias. Uma de não satisfazermos os nossos desejos e a outra de os satisfazermos. Oscar Wilde.